Eu preciso que você fique aqui comigo pelos próximos 25 minutos. Não porque esse vídeo é bonito, não porque a edição é impressionante, mas porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser a diferença entre você continuar exatamente onde está daqui a 1 ano, ou você finalmente entender o que está te prendendo. E olha, eu sei que você já assistiu vídeos motivacionais, eu sei que você já leu frases de efeito, já salvou post, já prometeu para si mesmo que ia mudar, e ainda assim, algo continua pesado, algo continua no lugar, algo continua te impedindo de avançar do jeito que você sabe que poderia. Hoje eu vou te mostrar o que é esse algo. Na verdade, são 10 coisas. 10 coisas que você carrega todos os dias sem perceber, que drenam sua energia, travam seu crescimento e sabotam sua paz. E o que os estoicos descobriram, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, é que a libertação não começa quando você adiciona algo à sua vida. Ela começa quando você elimina o que está te destruindo por dentro. Então fica, porque essa conversa pode mudar tudo. Marco Aurélio era imperador de Roma, tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas, um exército inteiro às suas ordens, riqueza sem limite. Poderia ter vivido no excesso, na vaidade, na distração total. Mas à noite, sozinho, ele abria um diário que nunca teve intenção de publicar e escrevia para si mesmo. Não para a posteridade, não para aparecer, só para ele. E numa dessas páginas ele escreveu algo que ficou guardado por 2000 anos e que eu quero que você ouça agora com atenção. Não desperdice o resto da sua vida em pensamentos sobre outras pessoas. Pensa nisso por um segundo. O homem mais poderoso do mundo antigo, com tudo que o mundo podia oferecer, sentava à noite e lembrava a si mesmo: para de pensar nos outros. Porque ele sabia de algo que a maioria das pessoas nunca descobre, que o maior ladrão da sua vida não está lá fora. Ele mora dentro da sua cabeça. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Porque os estoicos passaram a vida inteira identificando o que roubava energia, tempo, paz e progresso de um ser humano. E eles eliminaram essas coisas, em silêncio, sem discurso, sem post nas redes sociais, simplesmente pararam e ficaram mais fortes. Vamos começar. Coisa número 1, a necessidade de aprovação das pessoas. Sêneca escreveu numa carta ao seu amigo Lucílio: é uma escravidão terrível estar sujeito à opinião alheia. Lê de novo devagar. Escravidão. Ele não disse inconveniência, não disse chateação, disse escravidão. Porque quando você precisa que as pessoas aprovem suas escolhas, seu estilo de vida, sua aparência, suas decisões, você entregou o controle da sua vida para quem não vai nem lembrar de você amanhã. E o pior, você passa o dia inteiro trabalhando para agradar pessoas que estão ocupadas demais com os próprios problemas para sequer notar o esforço que você fez. Pensa em quantas coisas você não fez por medo do que os outros iam pensar. Quantas oportunidades você deixou passar. Quantas versões de você mesmo você escondeu porque alguém poderia não aprovar. Isso tem um custo enorme. E esse custo é pago com a sua vida, com os seus anos, com o seu potencial. Os estoicos chamavam isso de viver de fora para dentro. Deixar que as coisas externas ditem seu estado interno. E a libertação começa no dia que você entende que a opinião das pessoas sobre você não é da sua conta. Nunca foi. O que você pensa de você mesmo? O que você faz quando ninguém está olhando? Como você age quando não tem plateia? Isso define quem você é. Não o julgamento de quem mal te conhece. Elimine a necessidade de aprovação. Não precisa anunciar, não precisa explicar. Simplesmente pare de pedir permissão para ser você mesmo. Coisa número 2, as reclamações constantes. Marco Aurélio escreveu: se não está no seu poder mudar algo, pare de reclamar. Aceite ou mude, escolha uma. Isso é cirúrgico,
Porque reclamar é a atividade mais cara que existe no inventário humano. Ela consome sua energia, polui seu pensamento, contamina quem está ao seu redor e não resolve absolutamente nada. Zero. Os estoicos identificaram que a reclamação é uma forma de impotência disfarçada de expressão. Você reclama porque sente que não tem controle, mas ao reclamar, você perde ainda mais controle. É um ciclo que te afunda mais a cada rodada. E tem algo que ninguém fala sobre reclamação. Ela vicia, porque ela cria uma identidade. A pessoa que reclama começa a ser definida pelas suas reclamações. Encontra pessoas que também reclamam. Forma grupos que reclamam juntos. E, de repente, toda a energia que poderia estar sendo usada para construir algo está sendo gasta em converter outros para a causa da insatisfação. A alternativa estoica é simples e brutal. Ou você age para mudar o que te incomoda, ou você pratica a aceitação radical do que não pode ser mudado. Não tem terceira opção. Não existe o conforto da reclamação passiva. Elimine as reclamações e veja sua energia disponível dobrar em semanas. Porque você vai parar de vazar energia em algo que nunca devolveu nada. Coisa número 3. As amizades que drenam sua energia. Epicteto disse: "Diz-me com quem andas e te direi quem és." Mas eu quero ir além dessa frase e te fazer uma pergunta direta. Você já parou para analisar com quem você passa seu tempo? Não no papel, na prática real. Quem são as 5 pessoas com quem você mais fala? O que elas falam, o que elas constroem, elas crescem, elas te desafiam. Como você se sente depois de uma conversa com cada uma delas? Mais leve ou mais pesado? Os estoicos eram implacáveis nisso. Eles entendiam que as pessoas ao seu redor não só influenciam seu humor, elas moldam sua forma de pensar, seus padrões de comportamento, suas crenças sobre o que é possível para você e, com o tempo, sua identidade inteira. Uma amizade que consome sua energia, que vive em drama, que encontra problema para cada solução, que não cresce e não te deixa crescer, isso não é amizade, é um peso. E pesos precisam ser soltos, não com briga, não com discurso dramático, com silêncio e com distância gradual. Você não precisa decretar o fim de nada. Você simplesmente começa a investir seu tempo de forma diferente, em quem te eleva, em quem te desafia, em quem, quando você termina uma conversa, te faz querer ser melhor. Isso é o que os estoicos faziam. Isso é o que pessoas que constroem vidas extraordinárias ainda fazem hoje. Coisa número 4. O arrependimento do passado. Sêneca escreveu uma das frases mais poderosas sobre esse tema. Mente miserável é a que se preocupa com o futuro e se afoga no passado. O passado não existe mais. Não é uma questão filosófica vaga, é um fato concreto. O passado é apenas uma memória que sua mente reproduz. E cada vez que você revive aquela situação, aquele erro, aquele momento de vergonha ou de dor, você está sofrendo por algo que literalmente não existe no mundo real. Existe só na sua cabeça. E o cérebro não diferencia muito bem entre memória e realidade. Ele libera os mesmos hormônios do estresse, aciona as mesmas respostas emocionais, coloca seu corpo em modo de ameaça, tudo por algo que aconteceu e não pode ser desfeito. Os estoicos praticavam algo chamado de presença radical. A ideia de que o único momento em que você tem poder real de agir é agora. Não ontem, que passou e não volta. Não amanhã, que é incerto e incontrolável. Agora. E cada segundo que você passa no arrependimento é um segundo de poder desperdiçado. Você pode e deve aprender com o passado. Isso é sabedoria. Mas viver nele, revisitar a dor, punir a si mesmo pelo que não pode mais ser mudado, isso é prisão. Extraia a lição. Honre o aprendizado e siga.
E por falar em aplicar esses ensinamentos de forma prática, se você quer um caminho mais estruturado, com exercícios reais e uma metodologia completa baseada no estoicismo para usar no seu dia a dia, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. É o recurso mais completo que eu conheço para transformar esses princípios em hábitos reais. Vale muito dar uma olhada depois desse vídeo. Coisa número 5. A pressa ansiosa por resultados. Marco Aurélio escreveu: recebe sem arrogância, solta sem luta. Os estoicos entendiam algo que nossa geração perdeu completamente, que tudo tem um tempo próprio, que a árvore não cresce porque você rega com pressa e desespero, que a força muscular não aparece porque você treina com ansiedade, que o respeito não se conquista porque você o exige em voz alta. Construir algo sólido, algo que dura, algo que realmente muda uma vida, isso demanda tempo, consistência e paciência. E a pressa ansiosa, essa urgência constante de querer resultado agora, de comparar seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa, de desistir porque o retorno não veio no prazo que você imaginou. Ela não só te frustra emocionalmente, ela te faz tomar decisões erradas nos momentos errados, te faz trocar de caminho quando estava perto de chegar, te faz desistir exatamente no momento anterior à colheita. Os estoicos eliminavam a pressa, substituindo ela por processo. Focar no processo, não no resultado. Fazer bem feito hoje, todos os dias com calma e com intenção. E confiar que o tempo faz o seu trabalho, porque faz, sempre fez. Coisa número 6. O excesso de informação e ruído mental. Sêneca escreveu isso há 2000 anos, e parece que ele estava descrevendo exatamente o mundo de hoje. Retire-se para dentro de si tanto quanto puder. Conviva com aqueles que vão te tornar melhor. Naquela época, o ruído eram os espetáculos do circo, as conversas de rua, a fofoca política de Roma. Hoje é o feed infinito, as notícias em loop, os áudios do grupo da família, os comentários, as opiniões que chegam em você sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E cada notificação é um pequeno roubo de foco. Cada scroll desnecessário é 1 minuto da sua vida que não volta. Cada conversa sem substância é energia gasta em nada. Os estoicos protegiam sua mente com a mesma ferocidade que um general protege seu território, porque eles entendiam de forma visceral que o que entra na sua mente molda o que sai das suas ações, que você se torna aquilo que consome, que uma mente poluída de ruído produz uma vida poluída de confusão. Elimine o excesso. Escolha com cuidado o que você permite entrar. Proteja sua atenção como se fosse o bem mais valioso que você possui. Porque é. Porque sem atenção, você não tem nada. Você apenas reage ao mundo em vez de construir algo nele. Coisa número 7. A comparação constante com os outros. Epicteto ensinou algo que vai contra tudo que as redes sociais foram construídas para fazer você sentir, que comparar sua jornada com a de outra pessoa é um erro lógico fundamental. Não é só emocional, é um erro de raciocínio. Porque você está comparando 2 sistemas completamente diferentes, com histórias diferentes, com pontos de partida diferentes, com recursos diferentes, com perdas e privilégios que você nunca vai conhecer por completo. Você vê o resultado de anos de trabalho invisível e compara com o seu processo de hoje. E essa comparação sempre vai te fazer sentir insuficiente, não porque você é, mas porque a comparação em si é desonesta desde o início. Os estoicos competiam apenas consigo mesmos. A única pergunta que importava era: eu sou melhor hoje do que era ontem? Não melhor do que o vizinho, não melhor do que o colega, melhor do que eu mesmo era. Esse era o único placar que tinham. Elimine a comparação. Olhe para frente e olhe para dentro, nunca para os lados. Coisa número 8.
A postura de vítima. Marco Aurélio escreveu algo que mudou minha forma de ver os obstáculos. O obstáculo para a ação é a ação em si. O que está no caminho se torna o caminho. Pui. Essa ideia é revolucionária porque ela diz que não existe situação que coloca um ser humano em posição permanente de vítima. Existe situação que oferece uma oportunidade de agir diferente. A vitimização é sedutora. Ela é confortável de um jeito perverso. Ela te tira a responsabilidade, te dá uma explicação para tudo que não funcionou e ainda te coloca numa posição moral elevada. Afinal, se você é vítima, você é o inocente da história. Mas ela também te paralisa completamente, porque se o problema é sempre externo, culpa dos outros, da situação, da sorte, da família, da economia, do governo, a solução também precisa vir de fora e você fica esperando que algo mude, que alguém apareça, que a situação melhore. E a vida passa. Os estoicos recusavam essa posição com cada fibra da sua filosofia. Não importa o que aconteceu, o que você vai fazer agora? Essa era a pergunta. Você não escolheu tudo o que te aconteceu, mas você escolhe todos os dias o que faz com isso. Elimine a vitimização, assuma o controle. Se você está chegando até aqui, eu preciso te pedir uma coisa rápida. Clica em curtir esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana tem conteúdo novo aqui que vai continuar transformando sua forma de pensar e de agir. Coisa número 9. O medo do julgamento alheio. Epicteto era escravo, propriedade legal de outro ser humano. Não tinha dinheiro, não tinha status, não tinha liberdade física. E mesmo assim, construiu uma das filosofias mais poderosas e influentes de toda a história humana. Como? Porque ele entendeu cedo, na pior das condições possíveis, que havia duas categorias de coisas no mundo: o que depende de você e o que não depende. E o julgamento dos outros, o que eles pensam, o que eles falam nos bastidores, como eles te enxergam, nunca vai depender de você. Nunca. Você pode fazer a coisa mais certa, mais generosa, mais corajosa do mundo e alguém vai criticar. Pode fazer a mais errada e alguém vai defender. O julgamento das pessoas não é informação confiável sobre você. É informação sobre elas, sobre os valores delas, as inseguranças delas, a perspectiva limitada delas. E você não pode controlar isso. Então, por que gastar energia com isso? O medo do julgamento te faz menor do que você é. Te faz esconder talentos, segurar opiniões, evitar riscos, recuar quando deveria avançar. E tudo por uma aprovação que pode nunca vir, ou que vem e não muda nada de verdade. Elimine o medo do julgamento alheio. Faça o que é certo, faça o que constrói, faça o que te orgulha quando você olha para si mesmo no espelho às 3 da manhã, quando não tem ninguém assistindo. Esse é o único tribunal que importa. Coisa número 10. O apego ao que você não pode controlar. Essa é a mais importante de todas. Essa é a raiz de onde todas as outras crescem. Sêneca escreveu: liberta-te das coisas que não são tuas. Algumas pessoas prendem-se a elas como se fossem suas. Outras recusam-se a soltá-las quando chega a hora. A filosofia estoica inteira, em sua essência mais pura, pode ser resumida em uma única divisão: o que depende de você e o que não depende. O que depende de você: seus pensamentos, suas escolhas, suas reações, seus esforços diários, seus valores, seu caráter. O que não depende: o comportamento das outras pessoas, o tempo, o passado que não pode ser desfeito, o futuro que ainda não existe, os resultados que você plantou, mas que ainda não colheu. E aqui está o paradoxo mais cruel da existência humana. A maioria das pessoas passa a vida inteira obcecada pelo que não controla e negligencia completamente o único território que é genuinamente delas. Você perde noites pensando no que aquela pessoa vai achar.
Fica ansioso pelo resultado que não veio ainda, sofre pela situação que não pode mudar. Enquanto isso, sua mente, suas escolhas, suas ações diárias, o único domínio que é seu de verdade, fica abandonado, sem atenção, sem cultivo, sem investimento. Elimine o apego ao incontrolável. Não porque essas coisas não importam, mas porque sofrer pelo incontrolável é a maior e mais cara perda de energia que um ser humano pode ter. Direcione tudo que você tem para o que está nas suas mãos. Essa é a essência do estoicismo. Esse é o poder real. Agora, eu preciso que você entenda algo antes de fechar esse vídeo. Essas 10 coisas que eu listei aqui, a necessidade de aprovação, as reclamações, as amizades que drenam, o arrependimento, a pressa ansiosa, o ruído mental, a comparação, a vitimização, o medo do julgamento e o apego ao incontrolável, elas não vão embora porque você assistiu um vídeo. Elas foram construídas ao longo de anos, às vezes décadas inteiras de condicionamento. E eliminar cada uma delas exige um trabalho diário, consistente e estruturado. Exige que você saiba exatamente como aplicar cada um desses princípios nas situações reais da sua vida. No trabalho, nos relacionamentos, nos momentos de pressão, quando tudo parece desmoronar ao mesmo tempo e você não sabe para onde olhar. É exatamente para isso que o Manual do Estoicismo foi criado. Ele te dá o passo a passo completo de como transformar esses ensinamentos em hábitos reais, em respostas automáticas, em uma nova forma de ser e de estar no mundo. Eu te convido a acessar. O link está na descrição desse vídeo. É o próximo passo natural depois dessa conversa. E antes de terminar, eu quero que você faça uma coisa. Não depois, agora. Pega tudo que você ouviu hoje e escolhe uma coisa, só uma, para começar a eliminar essa semana. Não as 10 de uma vez. Uma. Qual das 10 coisas você sabe, no fundo, que está te custando mais caro? Qual delas você carrega há mais tempo e que, se você soltasse, sua vida seria visivelmente diferente em 30 dias? Escreve nos comentários. Não para mim, para você mesmo. Porque escrever é o primeiro ato real de comprometimento. É transformar um pensamento vago em uma decisão concreta. E decisões concretas mudam vidas. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. E agora você sabe também. Até o próximo vídeo.